Vamos às notícias. Começamos o Jornal das 4 com Bruxelas. Deu luz verde ao apoio de 30 milhões de euros para os agricultores portugueses afetados pelas tempestades. Apoio anunciado na sexta-feira pelo Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, que revelou que Portugal tinha pedido o acionamento da reserva agrícola junto da Comissão Europeia. Bruxelas concordou com a fundamentação do governo português e decidiu atribuir aos agricultores de Portugal a maior fatia do pacote extraordinário de apoio. A reserva agrícola é um instrumento financeiro da política agrícola comum, conta com uma dotação de 450 milhões de euros por ano para responder a perturbações de mercado, flutuações de preços e crises tanto de produção como da distribuição de alimentos, caso onde encaixa Portugal, devido a esse comboio de tempestades que atingiu o território nacional no início do ano. Além de Portugal, também a Croácia, o Chipre, a Roménia e a Eslovénia vão ser apoiados por este mecanismo europeu este ano. Mais de um terço dos estrangeiros residentes em Portugal são brasileiros. São 574 mil, no universo de mais de 1,5 milhão de residentes estrangeiros a viver em Portugal, sendo que há mais homens do que mulheres. É o que indicam os dados que foram tornados públicos hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. A percentagem de imigrantes no país atinge a marca dos 14% do total da população residente, que ultrapassa os 11 milhões. No que diz respeito às nacionalidades, os brasileiros surgem no topo, mas o universo de estrangeiros residentes em Portugal é composto também por angolanos, indianos e pessoas de Cabo Verde. Há também fortes contingentes de imigrantes vindos do Nepal, do Bangladesh e da Guiné. A maioria dos estrangeiros que vivem em Portugal fazem-no na zona de Grande Lisboa e também na região norte. A presença de imigrantes também contribui para um aumento da população ativa e contraria assim a redução da população jovem. Segundo estes dados do INE, conhecidos hoje, com estimativas da população residente em 2025, a entrada de imigrantes tem compensado o saldo natural negativo de Portugal. Entre 2024 e 2025, o aumento da população residente foi de quase 37 mil pessoas, que se verificou porque continuaram a entrar em Portugal imigrantes. José Luís Carneiro acusou o governo de fazer anúncios sem consequências práticas para o país. E lamenta a falta de medidas em áreas importantes para o país. O líder socialista analisou 2 anos de governação do executivo da AD para dizer que foram apresentados 25 pacotes de medidas sem resultados. O governo tornou-se especialista no anúncio de pacotes. Já vai no 25º, já anunciou nestes últimos 2 anos 25 pacotes de medidas. Vocês conhecem os resultados dessas medidas que foram anunciadas? Agora apresentou mais 8. Bom, e mais dois, neste caso, um fundo soberano e depois mais um fundo para a recuperação das intempéries e das crises que se abatem sobre o país. Vamos lá ver uma coisa. Se governar fosse fazer anúncios, bem, nós tínhamos um dos melhores governos, certamente, do mundo. José Luís Carneiro, que acusa também Luís Montenegro de ter fugido aos temas que realmente importam ao país durante o congresso do PSD que decorreu ao longo do fim de semana. O Procurador-Geral da República garante que está a ser feito um esforço para evitar mortes em contexto de violência doméstica. Ainda assim, Amadeu Guerra avisa que há situações inevitáveis, apesar de tudo o que possa ser feito. São declarações depois da notícia do JN, que avançou que este ano já morreram 4 crianças em contexto de violência doméstica, tantas como em todo o ano de 2022, que foi o mais mortal para menores desde 2019. Amadeu Guerra admite que há um problema, mas que por vezes nem tudo é possível ser feito para evitar mortes em contexto de violência doméstica. São situações que acontecem de um momento para o outro e que ninguém espera. São situações inevitáveis, uma briga, um problema, uma indisposição, uma dispersão pode gerar todas essas circunstâncias. O Procurador-Geral da República considera que o Ministério Público tem feito um trabalho de destaque no combate à violência doméstica, quer a nível da prevenção, quer ao nível da formação especializada de magistrados. A autarquia de Bragança está a reforçar todos os meios de combate aos incêndios devido aos alertas do IPMA para as altas temperaturas acima dos valores normais para esta época.
Bragança é um dos distritos onde o calor mais se vai sentir durante os próximos dias. Nesse sentido, e para todo o verão, a autarquia está a fazer um reforço de todos os meios de combate aos incêndios. A Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, fala num investimento de mais de 1 milhão de euros. Na Rádio Observador, a autarca diz que está ainda a tentar articular as várias juntas de freguesia do concelho para evitar problemas relacionados com o fogo. Fizemos um reforço de todo o nosso equipamento. Investimos mais de 1.300.000 euros em máquinas também de prevenção de incêndios, máquinas de rastros, destroçadores, e estamos a trabalhar em grande parceria com os presidentes de junta de freguesia, a ANEP, o ICMF e a GNR, precisamente para apresentar estes dispositivos de prevenção e combate aos incêndios. As explicações de Isabel Ferreira na Rádio Observador, que explica que o calor dos próximos dias é uma preocupação, sobretudo para os idosos, sendo que Bragança é o terceiro distrito com mais idosos no país. Na atualidade internacional, o vice-presidente dos Estados Unidos anuncia que foram feitos progressos significativos nas negociações de paz com o Irão. Conversações tiveram início ontem à noite, estenderam-se até a madrugada desta segunda-feira. Apesar desses avanços, J.D. Vance admite que ainda há muito por fazer. Ontem foi um dia muito bom. Fizemos grandes progressos. Fizemos exatamente o que queríamos fazer. Os iranianos concordaram em convidar os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica a regressarem ao Irão. Trata-se de um marco importante para o povo americano e do primeiro passo para pôr fim de forma definitiva ao programa de armas nucleares no Irão. Estabelecemos uma base muito sólida para um acordo final bem-sucedido. O acordo final é como uma casa. Estabelecemos as fundações, ainda não construímos a casa, mas lançamos bases sólidas para alcançarmos um bom resultado para o povo americano. Penso que é importante que todos nós valorizemos o quanto foi feito, mas sinceramente há ainda muito por fazer. Aos jornalistas, o responsável norte-americano diz que o Irão concordou em deixar entrar no país a Agência Internacional de Energia Atómica. Durante as conversações foram ainda discutidos pontos como o fim do bloqueio aos ativos iranianos e a desminagem do Estreito de Hormuz. O ministro da Defesa britânico anunciou o apoio a Andy Burnham para primeiro-ministro. Andy Burnham é apontado como possível sucessor de Keir Starmer, que hoje apresentou a demissão. Esta manhã, o ministro Luke Pollard, o ministro da Defesa britânico, fez uma publicação na rede social X para destacar também o orgulho na história do governo do Reino Unido e para dizer que Burnham é o homem certo para o cargo. Keir Starmer decidiu afastar-se depois de um fim de semana em que esteve a refletir e depois de mais de uma centena de deputados do Partido Trabalhista lhe terem pedido para que se demitisse por considerarem que tinha perdido a autoridade. Vamos ao Campeonato do Mundo. Tomás Araújo é baixa confirmada na seleção para o jogo de amanhã frente ao Uzbequistão. O defesa central voltou a não ser integrado no treino, que decorreu em Palm Beach. O jogador não treina com o grupo desde o encontro com a República Democrática do Congo, onde até foi titular na estreia de Portugal neste Campeonato do Mundo. Tomás Araújo está por isso fora das opções para o jogo de amanhã. Em sentido inverso, Rubén Dias, que falhou a estreia por Portugal devido à lesão, tem vindo a treinar normalmente e deve mesmo ser titular. Depois do treino, Portugal parte para Houston, onde vai jogar então amanhã frente ao Uzbequistão. Esta noite há conferência de imprensa de Roberto Martínez, o selecionador nacional, e também de um dos jogadores da seleção portuguesa. O jogo entre Portugal e Uzbequistão tem relato na Rádio Observador, emissão especial preparada para acompanhar esta partida, apito inicial às 6 da tarde. José, que outras notícias estão a marcar a atualidade? A Iniciativa Liberal quer uma auditoria urgente à RTP e espera que o Governo comece a estudar modelos para a privatização da rádio e da televisão pública. Esses são apenas dois dos pontos defendidos pela bancada liberal no projeto de resolução do partido, que deu entrada hoje na Assembleia da República. Ao todo são 17 recomendações da IEL, que vão desde a avaliação dos ativos da empresa até à eliminação progressiva da contribuição audiovisual. Mariana Leitão, a líder do partido, entende que existem na RTP fragilidades estruturais evidentes como a baixa rentabilidade. O número de desempregados registados nos centros de emprego caiu 8,7% em maio. São agora mais de 274 mil pessoas inscritas. Os dados são do Instituto do Emprego e Formação Profissional. O IFP revela ainda que ao longo do mês de maio deste ano inscreveram-se nos serviços de emprego de todo o país 34 mil desempregados.
A Presidente do Banco Central Europeu diz que a situação económica da zona euro continua frágil devido ao conflito no Médio Oriente, apesar do acordo alcançado entre Estados Unidos e Irão. Christine Lagarde defende por isso o recente aumento sólido das taxas de juro feito há 2 semanas pelo BCE. Christine Lagarde diz que tal deliberação teve em conta todos os cenários preparados pelos especialistas do Banco Central Europeu. A líder do BCE fala ainda em perspectivas de futuro incertas e diz que há um enorme risco de retrocesso na situação no Médio Oriente.